Olá pessoal, sou o Erivelto Nunes, professor de matemática da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Hoje vamos falar um pouco sobre a equação do segundo grau, assim como seus coeficientes, discriminantes e as suas raízes. Vamos também conhecer alguns gráficos específicos de coluna, de setores e linha, e finalizaremos com médias. Vamos começar o estudo das equações do segundo grau com uma situação-problema, que diz que João trabalha em uma empresa de construção e sua atividade é trabalhar com acabamentos dos pisos e rodapés dos cômodos das casas e apartamentos construídos pela empresa. Sua tarefa atual é revestir o piso do salão de festas do novo condomínio e colocar os rodapés. A primeira parte da obra já está terminando, que é colocar o piso e depois colocar os rodapés. Acontece que João só lembra da área a ser revestida do piso do salão de festas, mas esqueceu das dimensões do salão para calcular os rodapés. Ele sabe que a área do piso é igual a 108 metros quadrados e que o comprimento do salão mede o triplo da sua largura. Quais seriam as dimensões do salão de festa? Vamos organizar as informações. Vamos chamar de x a medida da largura do salão. Sendo assim, como o comprimento é o triplo, chamaremos de 3x. Como já foi estudado, o cálculo da área de uma superfície que tem forma retangular é o produto dessas dimensões. Então, a área do salão será dada por x vezes 3x, que é igual a 3x ao quadrado. Como João lembra da área do piso, igualamos 3x ao quadrado com 180 metros quadrados, onde teremos 3x ao quadrado igual a 180. Logo, 3x ao quadrado menos 180 é igual a zero, que na verdade nada mais é que um exemplo de equação do segundo grau com uma incógnita, que é indicada pela letra x. O nosso assunto agora é conhecer uma equação do segundo grau e seus coeficientes. Denominamos de equação do segundo grau, na incógnita x, aquela que pode ser reduzida na forma geral. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, sendo a, b e c números reais, considerando a diferente de zero. Os coeficientes são os números a, b e c. Vejamos alguns exemplos. No primeiro exemplo, nós temos a equação x ao quadrado mais 3x mais 4 igual a zero, sendo a igual a 1, b igual a 3 e c igual a 4. No segundo exemplo, 2x ao quadrado mais 4x igual a zero, sendo a igual a 2, b igual a 4 e c igual a zero. No terceiro exemplo, temos x ao quadrado menos 36 igual a zero, sendo a igual a 1, b igual a 0 e c igual a menos 36. Observe que nos exemplos 2 e 3, as equações são incompletas, pois existem coeficientes cujo valor é igual a zero, exceto o coeficiente a, pois em caso algum ele poderá ser igual a zero, pois se isso acontecer, a equação não será do segundo grau. Algumas equações não são apresentadas na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Sendo assim, quando possível, podemos reduzi-la à forma geral. Vejam os exemplos. Primeiro, x ao quadrado igual a 7xx menos 8. Colocando na forma geral, eu terei x ao quadrado menos 7x mais 8 igual a zero. No segundo exemplo, temos 2x ao quadrado igual a 4x. Colocando na forma geral, eu tenho 2x ao quadrado menos 4 igual a zero. No terceiro exemplo, temos x ao quadrado igual a 16. Que ao colocarmos na forma geral, obtemos x ao quadrado menos 16 igual a zero. E no quarto exemplo, nós temos x mais 3 elevado ao quadrado igual a 3x menos 8. Então, eu tenho a necessidade de resolver a potência que está no primeiro membro. Então, vou resolver x mais 3 elevado ao quadrado. E obterei x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 3x menos 8. E, ao final, obtereis, na forma geral, x ao quadrado mais 3x mais 17 igual a zero. Vamos estudar agora o discriminante de uma equação do segundo grau, que está diretamente relacionado aos coeficientes estudados anteriormente. Podemos chamar b ao quadrado menos 4ac de delta, sendo discriminante, pois determina o número de soluções da equação do segundo grau, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac.
Não esquecendo que A, B e C são os coeficientes numéricos da equação do segundo grau. Então, no primeiro caso, quando o discriminante é positivo, b ao quadrado menos 4ac maior do que zero, a equação possui duas raízes reais distintas. Como, por exemplo, calcular o discriminante da equação x ao quadrado menos 10x mais 21 igual a zero. A é igual a 1, b igual a menos 10 e c igual a 21. Calculando o valor do discriminante, b ao quadrado menos 4ac, tenho menos 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 21. Então, delta é igual a 10 menos 84, delta é igual a 16. No segundo caso, considera-se que o discriminante é nulo, ou seja, delta é igual a zero. Neste caso, a equação possui duas raízes reais e iguais, como podemos ver no exemplo que pede para calcular o discriminante da equação x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero, onde A vale 1, B vale menos 2 e C vale 1. Calculando o discriminante, tenho menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1, delta é igual a 4 menos 4, logo delta é igual a zero. Para um terceiro e último caso, temos o caso em que o discriminante é negativo. Então, eu considero que b ao quadrado menos 4ac é menor do que zero. Para esta situação, a equação não possui raízes reais, como mostra o exemplo que pede para calcular o discriminante da equação 3x ao quadrado mais 6x mais 4 igual a zero, com A valendo 3, B valendo 6 e C valendo 4. Então, calculando o discriminante, eu tenho 6 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 4. Então, delta será igual a 36 menos 48, que resultará em delta igual a menos 12. Como resolver uma equação do segundo grau? Você já pensou nisso? A solução, ou soluções de uma equação do segundo grau, é encontrar suas raízes, ou seja, valor ou valores possíveis para a incógnita x, tornando a equação verdadeira, igual a zero. Veremos a seguir 3 resoluções para a equação incompleta em B. Quando eu digo incompleta em B, estou assumindo que B é igual a zero. E para incompleta em C, que eu estou considerando C igual a zero. E para a equação completa. Então vamos ao exemplo. 2x ao quadrado menos 50 igual a zero. Vou resolver essa equação utilizando um artifício algébrico. Então, passei o 50 para o segundo membro. Posteriormente, o 2 que multiplica x ao quadrado passa para o segundo membro com a operação inversa. Então, eu tenho x ao quadrado igual a 50 dividido por 2, que resulta em x ao quadrado igual a 25. Calculo a raiz de 25, x é igual a mais ou menos 5, ou seja, meu conjunto verdade é menos 5 e 5. Agora vejamos uma situação em que a equação é incompleta e que o valor de c é igual a zero. Então temos exemplo, x ao quadrado menos 7x igual a zero. Também irei resolver aplicando um artifício algébrico. Coloquei o x em evidência. Então tenho x vezes x menos 7 igual a zero. Então daí eu concluo que x é igual a zero ou x menos 7 igual a zero, o que implica dizer que x é igual a 7. Ou seja, eu tenho duas soluções, 0 e 7. Para uma equação completa, usaremos a fórmula de Bhaskara, onde A, B e C são os coeficientes já estudados. Veja o exemplo. X ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. A é igual a 1, B igual a 5, C igual a 6. Substituindo na fórmula, temos... Uma observação importante é que a fórmula de Bhaskara também pode ser usada nas equações do segundo grau incompletas. Quando for incompleta, B usa o valor zero, da mesma forma, quando for incompleta em C também usa o valor zero. Alguns problemas matemáticos recaem em resoluções com equação do segundo grau. Para isso, são importantes os seguintes passos. Primeiro, estabelecer a equação que traduz o problema. Segundo, resolver a equação. Terceiro, interpretar as raízes encontradas, verificando se são compatíveis com os dados do problema. Vamos fazer uma aplicação no exemplo. Dona Maria tem um terreno retangular que mede 24 metros de largura.
Ela deseja comprar lotes ao redor com as mesmas larguras para que possa ter um novo terreno com 864 metros quadrados. Quanto deve ser a largura dos seus lotes? Bem, chamaremos de x a largura dos lotes. Assim teremos x mais 12 vezes x mais 24 igual a 864. Aplicando a propriedade distributiva, teremos x ao quadrado mais 24x mais 12x mais 288 igual a 864, que resultará, ao final, em x ao quadrado mais 36x menos 576 igual a zero. Agora, usando a fórmula de Bhaskara, temos que A é igual a 1, B é igual a 36 e C é igual a menos 576. Resolvemos a equação, obtemos para x1, 12 e para x2, 48. Como se trata de medida, usaremos o valor positivo, que corresponde a x1 igual a 12. Logo, a medida dos novos lotes é de 12 metros. Agora, mudando completamente de assunto, vamos conhecer gráficos. A representação gráfica dos dados estatísticos tem por objetivo apresentar de forma rápida e concisa os resultados, permitindo-se chegar a conclusões, análise e interpretação, a evolução do fenômeno ou sobre como se relacionam os valores de uma série ou distribuição estatística. A representação gráfica deve obedecer a 3 princípios básicos: simplicidade, clareza e veracidade. Existem várias maneiras de se representar graficamente os dados estatísticos de acordo com os tipos de série. Vamos ver a seguir. Gráfico de coluna ou barras. Os gráficos são representados através de retângulos dispostos verticalmente, que são os gráficos de coluna, ou horizontalmente, que são os gráficos de barra. Gráfico de setor é a representação gráfica dos dados através de um círculo através de setores. As áreas são proporcionais aos valores da série. Utilizado principalmente para verificação de percentuais na amostra ou população em estudo. É também denominado de gráfico de pizza ou polar. E temos também o gráfico de linha, utilizado usualmente para verificar o comportamento de uma determinada variável ao longo do tempo. O eixo X, por exemplo, pode representar anos, meses, semestre, entre outras informações. Ele é muito utilizado para apresentar a distribuição de uma série temporal, uma série cronológica, uma série relacionada ao tempo. A seguir, vamos fazer uma análise de um gráfico de linhas. Com base exclusivamente nos dados apresentados no gráfico, quanto à cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês de 2015, assinale a alternativa correta. Letra A. Em dezembro de 2014, a cotação do dólar comercial foi menor que 2,689. Letra B. O maior valor para a cotação do dólar comercial foi verificado em 28 de novembro. Letra C. A função que representa o valor da cotação do dólar comercial em relação ao tempo é crescente no intervalo apresentado no gráfico que você vê. Letra D. A diferença entre os valores da cotação do dólar comercial de maio e de março foi menor do que 1 centavo de real. E letra E. Em 15 de agosto, o valor da moeda foi menor que 3,629. Assim, analisando o gráfico, a conclusão é que a diferença entre os valores de cotação do dólar comercial de maio e de março foi menor que 1 centavo de real. Logo, a alternativa correta, letra D. E para finalizar, vamos falar um pouco de médias. As médias aritméticas simples e ponderadas são medidas de posição ou de tendências centrais, também conhecidas como medidas de centralidade, que tentam estabelecer uma distribuição estatística. A média aritmética simples ela é obtida somando os valores de um conjunto de dados e dividindo o valor do somatório pelo conjunto dos dados. No gráfico estão as quantidades de máquinas vendidas por uma indústria no primeiro semestre de um ano. Qual foi a média aritmética das vendas mensais? Então, para determinar essa média, basta que eu some os valores das vendas e divida pelo número de valores utilizados como venda. Então, eu somo
20, mais 30, mais 40, mais 40, mais 60, mais 50 e divido por 6. Logo, eu terei que a minha média aritmética simples é 240 dividido por 6, onde conclui-se que a média aritmética de vendas é de 40 máquinas por mês. Já a média aritmética ponderada é obtida pela soma do produto de cada valor do conjunto de dados por seu peso respectivo e dividido o valor obtido pelo somatório dos pesos. Importante ressaltar que quando se fala em peso, na verdade estamos pensando no número de vezes que aquela informação aparece no conjunto de dados. Vejamos um exemplo. Um sistema de radar é programado para registrar automaticamente a velocidade de todos os veículos trafegando por uma avenida, onde passam em média 300 veículos por hora, sendo 55 km por hora a velocidade máxima permitida. Um levantamento estatístico dos registros do radar permitiu a elaboração da distribuição percentual dos veículos de acordo com a velocidade aproximada. A velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida é de... Bem, então com base nos dados temos que a velocidade média será calculada pela média aritmética ponderada. Então teremos 20 vezes 5, mais 30 vezes 15, mais 40 vezes 30, mais 50 vezes 40, mais 60 vezes 6, mais 70 vezes 3, mais 80 vezes 1. Feito isso, resolvido esses produtos, somo os resultados e vou dividir por 100, porque é o valor correspondente à soma dos pesos. Logo, a minha média aritmética será dada por 4.400 dividido por 100. Logo, a velocidade média é de 44 km por hora. E assim chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.